Bom dia a todos. Podemos nos sentar? Declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da primeira turma, de 20 de maio de 2025. Cumprimento a nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino. Cumprimento a doutora Cláudia Sampaio Marques, subprocuradora-geral da República, servidores, advogadas, advogados e todos que nos acompanham. Peço à senhora secretária da turma que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de maio de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques. Abriu-se a sessão às 14h25, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nessa sessão, no julgamento da PET 12.100, núcleo 4, a turma, no mérito, por unanimidade, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e artigo 395 do Código de Processo Penal, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moredson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Araújo, Bormevete e Reginaldo Vieira de Abreu, nos termos do voto do relator. Alguma objeção? Declaro aprovada a ata. Chamo para julgamento a PET 12.100 para recebimento ou não de denúncia referente ao chamado Núcleo 3. Passo a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, para o relatório. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministro Luiz Fux, cumprimento o ministro Flávio Dino, doutora Cláudia Sampaio Marques, subprocuradora-geral da República, senhores advogados, advogadas presentes. Presidente, eu já distribuí o relatório, o voto a Vossas Excelências, farei um relatório resumido, uma vez que nós teremos 13 sustentações orais, então, obviamente, os fatos vão ser bem delimitados. Aqui, denúncia em relação, como Vossa Excelência já adiantou, do denominado Núcleo 3, denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Bernardo Romão Correia Neto, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares, pela prática dos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União em considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, na forma do artigo 29, concurso de pessoas, e concurso material, artigo 69 do Código Penal. A Procuradoria-Geral da República aponta, como eu disse em resumo, aqui a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática que recai sobre uma organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseado em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão de tarefas preponderantemente entre seus integrantes. Em relação ao Núcleo 3, a denúncia diz que as ações coercitivas foram executadas por membros das Forças de Segurança Pública que se alinharam ao plano antidemocrático. Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, como comandante do Comando de Operações Terrestres, COTER, aceitou coordenar o emprego das forças terrestres conforme as diretrizes do grupo. Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira,
Rodrigo Bezerra de Azevedo e Vladimir Matos Soares lideraram ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Os especialistas Bernardo Romão Correa Neto, Cleverson Ney Magalhães, Fabrício Moreira de Barros, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Sérgio Ricardo Cavaleri de Medeiros e Ronald Ferreira de Araújo Júnior promoveram ações táticas para convencer e pressionar o alto comando do Exército e ultimar o golpe. A partir daí, a Procuradoria descreve a conduta de cada um e aponta a tipificação inicial. Dei o procedimento normal da Lei 8.038, todos foram devidamente notificados para oferecimento da defesa preliminar. Apresento a Vossas Excelências um resumo das principais teses apresentadas pelas defesas. Várias, eu diria quase todas, são teses que nós já analisamos no núcleo 1, no núcleo 2 e no núcleo 4. Impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade do ministro relator, do ministro Zanin, do ministro Flávio Dino, do ministro, e aqui só uma novidade, também do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Dias Toffoli e do ministro Edson Fachin. Quase não sobrou nenhum ministro para julgar o caso. Competência do Supremo Tribunal Federal, incompetência do Supremo, incompetência da primeira turma, nulidade do acordo, várias nulidades, nulidade do acordo de colaboração premiada, firmado entre Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. A partir daí, cada uma das defesas, no mérito, apresenta a inépcia da inicial e ausência de justa causa, e como antecipei, como teremos 13 sustentações orais, cada um dos denunciados terá a oportunidade de expor detalhadamente os seus argumentos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou após as manifestações das defesas, também ponto a ponto, em réplica, afastou e pleiteou o oferecimento da denúncia. Eu pedi pauta a Vossa Excelência no dia 17 de março, nos termos do artigo 234 do Regimento Interno, e Vossa Excelência marcou para hoje. Eu só gostaria de complementar, presidente, que no último dia 16 de maio, eu indeferi um pedido da defesa de Vladimir Matos Soares, que pediu o adiamento do julgamento agendado para hoje e para amanhã. Diz a defesa, tendo em vista a necessidade de complementar a resposta à denúncia, onde pretende arrolar testemunhas que possam esclarecer os novos fatos apresentados, em virtude de um áudio que a Polícia Federal mandou. O áudio não junta novos fatos, o áudio corrobora fatos já analisados. A Procuradoria-Geral da República não aditou a denúncia em relação a esse áudio, então esse áudio será analisado se eventualmente a denúncia for recebida. Não faz parte, nesse momento, da análise, não faz parte da denúncia oferecida e não fará parte também da análise do meu voto, uma vez que foi juntado de forma extemporânea. Se eventualmente for juntado, aí sim nós poderemos analisar, assim como a defesa. Então, em virtude disso, como frisei na decisão de 16 de maio, indeferir, mantendo hoje a sessão de recebimento ou não da denúncia ao relatório, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra à doutora Cláudia Sampaio Max para a sua sustentação oral em até 30 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, ao senhor, seu cumprimento de Vossa Excelência, senhor presidente, a ministra Carmen Lúcia, a nossa decana, ao meu ministro relator, ao ministro Fux, ao ministro Dino, aos advogados presentes, aos servidores da casa, todos os que nos assistem. Senhor presidente, serei breve nessa minha sustentação. Nas sessões antecedentes, esta Suprema Corte analisou as denúncias apresentadas contra os núcleos 1, 2 e 4 da organização. Hoje está em julgamento, como vimos, o núcleo 3. Com o julgamento de hoje, vai ser possível ter-se uma visão completa do conjunto de fatos atribuídos ao grupo criminoso. No núcleo 1,
vimos os agentes que ocupavam a cúpula da organização, os agentes que tomaram as decisões fundamentais que motivaram a constituição do grupo e que consistiu em desestabilizar as instituições democráticas e estabelecer um projeto de permanência no poder mediante divulgação de notícias falsas e também sobre o sistema eleitoral e também de traçar planos de um golpe de Estado, inclusive com neutralização de autoridades. No núcleo 2, vimos o gerenciamento das ações tomadas pelo núcleo 1 da organização. Os integrantes desse núcleo coordenaram o emprego das forças policiais para permitir a vitória eleitoral de Bolsonaro, coordenaram também as ações de monitoramento de autoridades, realizaram interlocuções com lideranças populares e elaboraram e participaram da apresentação do projeto de decreto que concretizaria o golpe de Estado. O núcleo 4 ficou responsável pelas estratégias de desinformação, seja propagando notícias falsas sobre fraudes eleitorais, seja promovendo ataques virtuais a autoridades e instituições que representavam ameaça ao projeto de poder do então presidente Jair Bolsonaro. Hoje temos, como disse, o núcleo 3. Esse núcleo é composto de 12 agentes, sendo 11 deles militares e 1 agente de Polícia Federal. Coube a esse núcleo a execução das ações coercitivas. Tal como o núcleo 4 da organização, tratou-se de um núcleo operacional, que incumbido o núcleo 4 das ações, digamos assim, virtuais, das ações de ataque virtuais ao sistema, ações virtuais a cargo do projeto do grupo, e as ações, digamos, de campo, as ações que envolviam violência. O núcleo era composto essencialmente por integrantes das forças especiais, que, além de promover ações táticas para convencer e pressionar o alto comando do Exército a aderir ao movimento golpista, exerceram relevante papel na execução das estratégias de ruptura do regime democrático, notadamente na parte envolvendo a neutralização de autoridades. A visão do conjunto dos fatos envolvendo os 4 núcleos é relevante porque comprova a veracidade do que foi afirmado na denúncia, de que a organização criminosa foi constituída com o objetivo de manter no poder o então presidente Jair Bolsonaro e que tudo foi feito desde o início para o alcance desse objetivo. Especificamente com relação ao núcleo 3, a denúncia descreveu, tendo por base os elementos escolhidos na investigação, que seus integrantes, militares em sua quase totalidade, apoiaram e agiram efetivamente para tornar possível o golpe de Estado. Todos que integravam a organização criminosa, desde o núcleo 1 até o núcleo 4, sabiam que não houve fraude eleitoral. E o resultado das eleições, tal como apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, retratou a vontade efetiva dos eleitores. Mas, mesmo assim, persistiram com a ideia de propagar informações falsas sobre fraudes, fazendo-as repercutir junto aos apoiadores do então presidente. E quando se deram conta que não era mais possível ser feito, nada mais podia ser feito em relação às eleições, que transcorreram dentro dos rigorosos padrões de legalidade, passaram a agir concretamente para a efetivação do golpe de Estado. Foram diversas as ações protagonizadas pelo Núcleo 3 para esse objetivo. Realizaram reuniões para pressionar o comando do Exército a aderir ao projeto de ruptura da ordem democrática. Esse episódio contou com a intensa atuação dos acusados Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Sérgio Cavalieri e Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Foi o coronel Bernardo Romão Correia Neto quem teve a iniciativa de realizar a reunião e contou com a ajuda dos outros acusados e também do tenente-coronel Mauro Cid para a organização do evento, como também na elaboração da carta que seria apresentada na reunião, a carta ao comandante. Os acusados do Núcleo 3 também planejaram e participaram da execução das medidas coercitivas, notadamente a que pretendia neutralizar autoridades, que ficou a cargo dos militares das Forças Especiais, sob o comando do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e com a ativa participação do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. A denúncia descreveu em todos os detalhes todo o desenrolar dos fatos, que tiveram início antes ainda em meados de novembro, com a reunião na residência do general Braga Neto para o planejamento das ações, digamos, dessas ações de neutralização de autoridades. A partir daí se viu a compra de celulares, a anonimização dos participantes, o monitoramento das autoridades que seriam eventualmente neutralizadas ou presas, enfim. Até o dia 15 de dezembro, data marcada para a execução da medida, das ações. O evento somente não se realizou porque o então presidente, não obtendo o apoio do comando do Exército da Aeronáutica, desistiu no último momento.
Em poder dos acusados foram encontrados documentos contendo todo o detalhamento das etapas a serem seguidas para a concretização do golpe de Estado, e também de como agir depois do golpe para legitimar a medida interna e externamente. De acordo com a denúncia, as diversas frentes de atuação da organização foram fruto de planejamento prévio, que antecipavam desde os ataques ao processo eleitoral até a concretização do golpe de Estado, mediante assinatura de decreto presidencial, neutralização de autoridades públicas e controle da narrativa nacional e internacional sobre a ruptura institucional. Tudo foi previsto nos seus mínimos detalhes. Os documentos encontrados em poder dos acusados mostraram que havia a previsão da assinatura de um decreto pelo presidente da República, que já estava pronto o discurso que seria lido pelo presidente no momento da assinatura do decreto, e que haveria a instalação de um gabinete de crise, dentro do Gabinete de Segurança Institucional, para a finalidade de assessorar o novo governo do presidente Jair Bolsonaro. Previram, no entanto, que para criar o clima necessário a esse conjunto de ações, a assinatura do decreto, a instalação do gabinete de crise, enfim, do golpe de Estado, era necessário que acontecesse um fato que causasse um grande impacto social, uma situação de caos que mobilizasse as massas no sentido de apoiar o golpe. A ideia era realizar o sequestro, a prisão e até mesmo a morte de autoridades que desempenhavam papéis relevantes na estrutura do Estado, entre eles o presidente eleito e o seu vice. Tudo foi previamente planejado em detalhes e o núcleo, hora em julgamento, aderiu aos objetivos do grupo, executando as ações que lhe cabia para o sucesso do projeto golpista. A denúncia descreveu minuciosamente as ações de autoria de cada um dos acusados, que tipificaram os crimes que lhes foram atribuídos, permitindo o exercício pleno do direito de defesa. Quem lê a denúncia tem a exata compreensão dos fatos em toda a sua dimensão. Os acusados apresentaram suas defesas e, como acabou de se referir o ministro Alexandre de Moraes em seu relatório, as preliminares suscitadas e quase sua totalidade já foram examinadas por essa egrégia turma, não havendo mais o que dizer sobre esses assuntos. Há uma alegação de que houve viciada a obtenção de prova em razão de a autoridade policial ter cometido irregularidades no momento de oitiva de alguns investigados. No entanto, data vênia, eu entendo que esse fato, longe de representar uma prova viciada que poderia contaminar a eventual ação penal que viesse a ser recebida, a denúncia e justificar a sua rejeição, é um fato que se encerra no âmbito disciplinar. Se a autoridade policial se excedeu, eventualmente, digamos que cogitando que seja verdade isso aí, se houve um abuso, tem que se instaurar um procedimento disciplinar para apurar. Principalmente porque o que se tem aqui é que esses depoimentos, e esses depoimentos que foram colhidos, salvo a dos colaboradores, do colaborador, os depoimentos que foram colhidos na fase de investigação não foram elementos que subsidiaram a denúncia. Não foram elementos relevantes para a ação penal. Ou seja, eles foram lá, disseram o que quiseram, no exercício do seu direito de defesa, e, como lhe assegura a Constituição, nenhum réu é obrigado a se autoincriminar, seu direito à presunção de inocência. Então, o que há, quando muito, é uma falta disciplinar. Não há, portanto, esse fato não contamina a ação penal. Inclusive porque é da jurisprudência desta Corte, e eu tenho aqui vários precedentes nesse sentido, da ministra Rosa Weber, do ministro Nunes Marques, do ministro Alexandre de Moraes, que os vícios ocorridos na fase de inquérito policial não contaminam a ação penal que vier a ser instaurada. Só se, como eu disse, esse elemento for relevante para a denúncia ou para a ação penal. Quanto às demais questões, a ausência de justa causa para a ação penal, a tipicidade de condutas, a tipicidade do crime de golpe de Estado, consunção, são discussões que, ao meu ver, dizem respeito ao mérito da ação penal. Houve uma longa alegação do acusado Sérgio Cavalieri, deduzindo argumentos teóricos quanto à desistência do crime de golpe de Estado, autoridade constituída, autoridade... Isso é questão data vênia que eu acho que tem que ser examinada ao final, quando se tem o conjunto completo dos fatos. A partir daí é que se parte para a tipificação. Essa tipificação feita na denúncia é provisória. Isso há inúmeras jurisprudências de todos os tribunais nesse sentido, inclusive muitos dessa Suprema Corte. Ao final da instrução, ao final da colheita da prova, é que se vai proceder pelo juiz, a correta tipificação dos fatos.
não cabe mais, essa discussão não é própria para a fase de recebimento da denúncia. Discutir se os fatos aconteceram nos modos em que foram descritos na denúncia, se os acusados cometeram os crimes que lhes foram atribuídos, se há crime que constituiu meio para a consumação de outros, são questões que somente podem ser resolvidas após a completa definição dos fatos, o que somente ocorrerá após a instrução. O que é relevante nesse momento é que a denúncia descreveu minuciosamente fatos que tipificam infração penal, identificou os acusados, classificou os crimes, permitindo, portanto, o exercício de direito de defesa. A denúncia atendeu às exigências do artigo 41 e não incorreu nos vícios do artigo 395 do CPP. Está embasada em consistente acervo probatório, documentos, provas técnicas, depoimentos e não havendo razão para que, com relação a esta denúncia do grupo 3, tenha um destino diferente, que esta denúncia tenha um destino diferente da que foi dada à denúncia dos outros núcleos. Todos os elementos necessários à validade da acusação estão presentes, o que justifica o seu recebimento e é o que pede o Ministério Público à Procuradoria-Geral da República. Senhor presidente, obrigado. Agradeço, doutora Cláudia Sampaio Marques. Agora passaremos às sustentações orais, que serão realizadas pelas defesas técnicas dos denunciados. Em primeiro lugar, falará doutor Ruiter de Miranda Barcelos, pelo denunciado Bernardo Romão Correia Neto. Doutor Ruiter, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, excelentíssima senhora integrante da mesa, senhoras e senhores advogados. Como foi dito, o juiz é de admissibilidade. É preciso saber se há justa causa, indícios de autoria e provas de materialidade para deflagrar uma ação penal em desfavor de Bernardo Romão Correia Neto. É inevitável que se percorra a denúncia com todas as acusações e nós não podemos deixar de falar sobre o relatório da Polícia Federal e também da petição 12.100-DF, porque ali estão as provas pré-constituídas. Não foram produzidas pela defesa. Provas pré-constituídas, como já constou em audiência anterior, produzidas pela Polícia Federal. Essas provas correspondem à realidade. Da mesma forma, foi admitida já como válida a delação premiada, e nós temos que mostrar que a delação premiada, se é válida para acusar, ela é válida para defender. Assim, a primeira acusação que aparece contra o nosso cliente trata de uma reunião ocorrida no dia 28 de novembro de 2022, onde apenas uma mensagem, essa mensagem está no relatório da Polícia Federal e está na denúncia. Essa mensagem originalmente tem uma expressão, influenciar positivamente. Entretanto, o relatório da Polícia Federal omite a expressão positivamente. A denúncia também omite o positivamente. Ao omitir o positivamente, coloca dolo na intenção do denunciado. O denunciado teve uma intenção que não passou da cogitação, porque não tem nenhuma prova no relatório da Polícia Federal que ele tenha ultrapassado essa ideia cogitada. Além disso, a reunião do dia 28 de novembro nos remete à delação premiada, onde o colaborador foi muito claro. Abre aspas. Foi uma conversa de bar. Fecha aspas.
Se foi uma conversa de bar, foi uma confraternização. Nada mais do que isso. O próprio colaborador fala, na sua delação premiada, que em momento algum se tratou de golpe, de ruptura institucional. Trocaram conversas. Então, o nosso cliente convidou apenas forças especiais para participar da reunião. E esse convite, outras forças especiais estenderam. Convidar para uma confraternização é crime? É ato ilícito? Claro que não. Não há indícios de autoria e provas de materialidade. Mas o mais importante da reunião, o relatório da Polícia Federal fala inicialmente que eles elaboraram uma carta, eles divulgaram uma carta. Páginas seguintes do próprio relatório da Polícia Federal, ele se desmente, porque ele cita os 4 oficiais que elaboraram a carta. E não foi Bernardo Correia Neto que elaborou a carta. Nenhum integrante da reunião elaborou a carta. Os nomes dos oficiais que elaboraram a carta constam do próprio relatório da Polícia Federal. Então ele divulgou a carta. O próprio relatório da Polícia Federal diz quem foi o oficial que divulgou a carta. Inclusive, o relatório da Polícia Federal mostra a expressão disparado. Ou seja, o nosso cliente não elaborou, não divulgou. Mas interessante, a denúncia elaborada pela Procuradoria-Geral da República muda a expressão para referendar. Novamente, nós nos valemos da delação premiada, onde o colaborador afirma que a carta foi considerada um tiro no pé, entre aspas. Um tiro no pé, o sentido é diametralmente oposto a referendar. Ela foi criticada, ela foi censurada. Foi considerada um ato de indisciplina por aqueles que estavam na reunião. Então, ela não foi referendada. Isso tudo é prova pré-constituída. Isso está no relatório da Polícia Federal e consta na delação premiada. Ato contínuo, nós vamos percorrer no relatório, a partir das folhas 300 e seguintes, o nosso cliente não tem nenhum liame subjetivo ou objetivo ligando a operação luneta, a reunião na casa de uma autoridade, a reuniões em palácio, a punhal verde e amarelo, a decreto 142. Não há. Não há nenhum indício de autoria e provas de materialidade. Por via de consequência, não há justa causa para deflagrar uma ação penal. Com um interlocutor, o colaborador, trocou mensagens onde nós temos, e isso é prova pré-constituída, elaborada, produzida pela Polícia Federal. Pergunta-resposta, às vezes respostas lacônicas, onde ele apenas buscou uma fonte pretensamente segura de informações. E com outro interlocutor, perguntas-respostas e, por vezes, uma opinião. Crime de opinião? A arma do crime é a opinião divergente, pensar diferente. Então, qual é o liame que nós temos que liga o nosso cliente à tentativa de abolição violenta ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito? Nenhum liame. Não há indícios de autoria. Não há provas de materialidade. Golpe de Estado. Nós não temos uma mensagem do nosso cliente usando a expressão golpe de Estado. Ou revelando a intenção de atentar contra o Estado Democrático de Direito. E isso está no relatório da Polícia Federal. Se houvesse prova nesse sentido, a Polícia Federal omitiria uma prova tão importante? Já traria no contexto do seu relatório? Estaria na denúncia? Não tem. Organização criminosa. Quem era o chefe dele? A Polícia Federal não identifica. Quais eram os subordinados dele? Para quem ele mandou mensagem? Para quem ele deu ordem? De quem ele recebeu ordem? Para a defesa, é uma narrativa construída
que não tem suporte fático. E organização criminosa armada apenas trocou mensagem com 2 oficiais do Exército, sem nenhum conteúdo que agrida a Constituição Federal. Em momento algum tem uma frase que seja agredindo a Constituição Federal. Então, vamos ao crime de dano ao patrimônio. Dano ao patrimônio, Vossas Excelências sabem que exige dolo específico, a vontade de depredar, deteriorar. O nosso cliente morava em Porto Alegre. Ele nunca esteve em qualquer acampamento, nem em Porto Alegre, que dirá em Brasília. Ele só esteve uma vez em Brasília acompanhando o comandante militar do Sul. E isso está nos autos. Não tem uma foto dele em acampamento, não tem uma mensagem em redes sociais. Nada incentivando depredação de prédio público ou direcionando manifestação passeata para a esplanada dos ministérios. E me parece que foi dito que não precisa estar presente. De alguma forma ele contribuiu. Então ele só pode ter contribuído por interposta pessoa. Qual? Não tem nenhuma mensagem dele incentivando alguém a invadir prédio público e depredar patrimônio tombado. Por via de consequência, não se identifica um indício, nenhuma prova de materialidade. O que a defesa identifica é uma sucessão de erros, uma sucessão de equívocos em uma investigação. Não se coloca em dúvida a qualidade do órgão que investigou. De altíssima qualidade, reconhecimento internacional, mas em relação ao nosso cliente, há equívocos. Prova cabal, demonstro agora a prova cabal. Não estamos aqui para discutir prisão preventiva, mas ele foi preso nos Estados Unidos sob a alegação, em outras palavras, que ele se evadiu do Brasil para fugir ao alcance da lei penal brasileira. Mas não consta na investigação que 1 ano e meio antes dos fatos ele foi selecionado pelo Exército para cumprir missão de natureza militar nos Estados Unidos. Teve uma portaria do comandante do Exército determinando que ele fosse para os Estados Unidos. Ele não se evadiu. E quando soube que tinha uma ordem de prisão, antes de receber a intimação pessoalmente, ele se apresentou na embaixada. Para que Vossas Excelências saibam, ele permaneceu 8 meses cumprindo missão de natureza militar nos Estados Unidos da América, aluno que era do Colégio Interamericano de Defesa, com apresentações regulares na embaixada. Se ele permanecesse 8 meses no exterior sem que o Exército soubesse, ele era desertor. O Exército sabia que ele estava no exterior. O Exército determinou que ele fosse para o exterior. O Exército tinha condições de ser consultado pela Polícia Federal. Bastava um ofício e ele não passaria pelo constrangimento de uma prisão preventiva que eu considero desnecessária. Deixou a família dos Estados Unidos, esposa e filhos, amigos militares tiveram que apoiá-la para que ela providenciasse o retorno ao Brasil. Amigos no Brasil apoiaram a família. No entanto, na audiência de custódia, eu solicitei um telefonema do marido para a esposa para orientá-la, e foi negado. Isso ofende princípio fundante da República, dignidade da pessoa humana. Ele foi submetido a um constrangimento ilegal. Fruto da petição 12.100, tudo isso está na 12.100, veio uma investigação, um relatório da Polícia Federal, imputando atos ilícitos que ele não praticou.
não há indícios de autoria, não há provas de materialidade, portanto, não há justa causa e a defesa pleiteia que a denúncia seja julgada improcedente e, por via de consequência, rejeitada. A defesa encerra, senhor presidente, e agradece a oportunidade. Agradeço, doutor Rui de Miranda Barcelos. Agora falará o doutor Luiz Mário Félix de Moraes Guerra, pelo denunciado Cleverson Ney Magalhães. Doutor Luiz Mário, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin, presidente dessa turma. Cumprimento os demais ministros, excelentíssimo ministro Flávio Dino, ministro Luiz Fux, subprocuradora da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre Moraes, relator da petição 12.100. O que trouxe, estou aqui hoje nessa casa, na honrosa missão de contribuir com a formação do juízo e do convencimento de Vossas Excelências na defesa do coronel Cleverson Ney Magalhães. O coronel Cleverson Ney, ministros, foi inserido, foi lançado na petição 12.100 por ter participado de uma reunião, de um encontro, no dia 28/11, na residência de um dos co-imputados. E eu gostaria, desde o início, Excelências, que essa casa me autorizasse a tratar esse encontro como encontro e não como reunião. E eu direi por quê. Explicarei mais na frente, ainda que possa causar algum tipo de estranheza ou que possa denotar que a expressão reunião é usada para retirar a relevância de um fato pontual. Durante a sua defesa perante a Polícia Federal, o coronel Cleverson Ney ratificou o fato de que, naquele dia 28, teria sido convidado a participar de um encontro entre amigos sem que se fosse advertido previamente que se trataria de uma reunião de cunho político ou estratégico, ou que ali seria traçado um plano para a deposição de um governo democraticamente eleito. Todas as menções na acusação formal, ministro Flávio Dino, dizem respeito a 2 vieses. Colocam o coronel Cleverson Ney perante 2 situações distintas. A primeira situação, o fato de terceiros estarem dizendo que ele seria relevante para aquele encontro. Terceiros estarem atribuindo a ele uma relevância elevada pelo fato de ele ser assessor do ministro Teófilo, comandante de operações terrestres. O que aí já nos dá uma certa aproximação com o direito penal do autor. Ele é importante. Não se trata de dizer o que ele fez até aqui. Numa segunda vertente, vige também o fato de ele efetivamente ter comparecido à reunião. A reunião foi uma reunião composta por aproximadamente 15 pessoas que não ficaram concentradas, não houve um monólogo, não houve uma palestra, não houve um encontro de amigos, assim como cravado na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. E aí, ministros, surge uma questão relevante. A Procuradoria-Geral da República tratou e vem tratando como falacioso o argumento segundo o qual, naquela reunião, não tinha sido tratado de qualquer eventual plano de golpe ou plano de deposição. A Procuradoria do Estado, a Procuradoria da República, Geral da República, sempre se refere ao senhor Cleverson como alguém que foi citado por Correia Neto, alguém que foi
mencionado por Mauro Cid como relevante para a participação da reunião do dia 28, e numa das observações, na página 193 da denúncia, o tenente Correia encaminhou para Mauro Cid o contato do coronel Cleverson Magalhães para marcar a reunião com o comandante, e aí a Procuradoria-Geral da República faz uma nota de rodapé 166, dizendo o seguinte, esclarecendo que é importante frisar que o coronel Cleverson Ney Magalhães estava ciente das ações que estavam sendo realizadas para concretizar a ruptura institucional almejada pela organização criminosa. Essa afirmação não se baseia em absolutamente nenhum dado objetivo. Todos, aliás, todos os dispositivos telemáticos do coronel Cleverson Ney redundaram estéreis. Isso foi dito pelos relatórios de Polícia Federal no inquérito 4874, nas folhas 2.383, 2.746 e 3.398, quando a Polícia Federal diz que, depois de investigados, depois de analisar todos os dispositivos telemáticos, não se colheu nenhum dado útil a essa investigação. Significa dizer, não há uma manifestação de Cleverson Ney concordando com o eventual golpe, não há uma manifestação de Cleverson Ney dizendo avante, vamos lá, em tempos de WhatsApp, ministro Alexandre Moraes, ministra Carmen Lúcia, um emoji, um joinha, assentindo com qualquer tipo de plano ilícito, absolutamente nada. Mas na delação de Mauro Cid, que permanece rígida, que permanece válida, essa afirmação foi aceita. Essa afirmação não foi tida como mentirosa, até porque poderia causar invalidade da delação. E está lá dito. Está lá dito na peça 77, nas folhas 643 da delação, quando perguntado pelo ministro Alexandre Moraes o que foi tratado nessa reunião do dia 28, o colaborador disse: eu gostaria que essa reunião fosse tratada como conversa de bar, porque foi isso que aconteceu, Excelência. Essa delação permanece absolutamente válida. Do outro lado, a mesma declaração é falaciosa. Não me parece que haja espaços aqui, Excelências, para tamanha polissemia. Nós estamos falando de um processo penal que irá lançar o coronel Cleverson Ney por anos às agruras de um processo penal que devassará a sua vida e causará sofrimento. No dizer de Francesco Carnelutti, o processo penal penaliza independentemente de pena. A acusação, a absolvição do acusado é a falência do processo penal, porque é naquele momento em que se verifica que aquilo ali era desnecessário, seja sob a acepção do Estado, que gastou dinheiro, que gastou energia do servidor público, seja sob a acepção do réu, que sofreu durante anos para ver-se absolvido, para ver convalidada a tese que ele defendia desde o início. O Supremo Tribunal Federal, Excelências, senhores ministros, tem uma história de técnica, tem uma história de sensibilidade. Nessa casa, acusados e réus não são tratados horizontalmente. Essa casa não é dada a tratorar. Aqui não é um rolo compressor. Cada acusado merece uma fundamentação para si mesmo. Uma fundamentação própria, adequada, individualizada. Nós estamos falando
do conteúdo jurídico da justa causa, da suficiência para o manejo da ação penal. Isso aqui eu digo com muito respeito ao Ministério Público, doutora Cláudia, órgão pelo qual eu prezo uma imensa admiração pela sua estatura constitucional, relevantíssima estatura constitucional, mas nós precisamos densificar isso. Dizer simplesmente que a justa causa significa indícios de autoria e prova da materialidade é pouco, ministro-presidente. O tribunal precisa da densidade, alguém precisa densificar isso. Tradicionalmente, se diz que a justa causa está representada pela expressão plausibilidade da ação penal, ou seja, a ação penal ela é plausível. É plausível que alguém tenha cometido um crime. Posteriormente, a doutrina criminal avançou para afastar esse juízo de plausibilidade, posto frágil, para admitir um juízo de probabilidade. Ou seja, não basta que seja plausível a acusação, não basta que seja plausível dizer que na reunião do dia 28, Cleverson Ney tomou ciência de um plano de golpe. É preciso que, diante dos elementos de informação coligidos aos autos por ocasião das investigações, a condenação seja provável, senão esse movimento é inválido. Senão esse movimento acusatório é ilegítimo. Retira-se, ministro Luiz Fux, a justa causa de uma acepção retrospectiva para uma acepção prospectiva. Vale a pena manejar a ferramenta mais contundente do direito dentro de uma ambiência de absoluta ausência de indícios em relação a Cleverson Ney e até certas contradições, como eu que acabei de dizer, relacionada à natureza daquela reunião havida no dia 28, como se não pudesse ter tido outra coisa, como se todas as pessoas estivessem no mesmo lugar e as pessoas não pudessem estar em mesas diferentes, as pessoas não pudessem estar falando sobre fatos diferentes. Nós estamos falando aqui de um estándar probatório mínimo para a deflagração da ação penal que se vê absolutamente desatendido nesse caso. Ultrapassada a fase do recebimento da denúncia dentro desse ambiente probatório, ministro Luiz Fux, meu cliente responderá por crime de formação de organização criminosa, com 2 causas de aumento, as 2 causas de aumento sendo de naturezas distintas, cumulam-se aí, sai de 8 para 14 anos, a pena máxima abstrata. Nós temos aí 359L, com pena máxima de 8 anos, nós temos aí o 359M, com pena máxima de 12 anos, nós temos o dano qualificado, com pena de 3 anos, e temos a deterioração de patrimônio tombado, com pena de 3 anos, o que redundará aí num processo penal, numa ameaça de 40 anos de pena, deflagrado sobre essa ambiência indiciária. Por isso, ministros, caros ministros, é que a defesa pede, em homenagem à história dessa casa, em homenagem à história de técnica, sensibilidade e tratamento individualizado que essa casa historicamente sempre deu aos acusados, que a denúncia seja rejeitada, nada obstando, obviamente, que o Ministério Público, diante de um novo esforço probatório, possa repropor a ação penal, dada a divisibilidade da ação penal pública, possa repropor e essa casa possa reavaliar, mas não sob esse ambiente indiciário. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Luiz Mário Félix de Moraes Guerra e agora passo a palavra ao doutor Diogo Rodrigues de Carvalho Musi, que falará pelo denunciado Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. Seja bem-vindo à tribuna, doutor Diogo, que terá o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente desta egrégia primeira turma do Supremo Tribunal Federal,
Excelentíssima Senhora Ministra Carmen Lúcia, decana, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Alexandre de Moraes, Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, Excelentíssimo Ministro Flávio Dino, e Excelentíssima Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Marques. Bom dia. Bom dia aos advogados que aqui representam a defesa dos nossos denunciados. Bom dia aos servidores deste Supremo Tribunal Federal. Subo nesta tribuna, excelências, em defesa do general Estevão Teófilo. O general Estevão Teófilo, um general de Exército 4 estrelas, que, à época dos fatos, integrava o alto comando do Exército, comandando o chamado Comando de Operações Terrestres, o COTER. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, com todo respeito, desenvolve uma opinião delitiva para sua acusação, lastreada unicamente em uma mensagem travada entre terceiros, travada entre terceiros, especificamente entre o colaborador Mauro Cid e o coronel Correia Neto, em um ambiente que, segundo vou aqui declinar, sequer permitiria tal mentirosa mensagem, um conteúdo completamente inverídico e inexequível, como aqui demonstrarei. Precisamente, a denúncia da Procuradoria-Geral da República imputa ao general Teófilo a possível prática dos 5 tipos penais que envolvem toda a investigação da petição 12.100. Desde uma organização criminosa armada, que supostamente atuou de junho de 2021 até o dia 8 de janeiro de 2023, na qual teria por líderes o ex-presidente da República e o general Braga Neto, e que buscavam, pela prática de alguns atos chamados executórios, impedir a assunção do poder do ex-candidato, à época, presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse contexto da acusação, sob organização criminosa, em absolutamente nenhum momento é demonstrado como que, em mais de 2 anos de atuação, o general Estevão Teófilo não tenha participado, lidado, se comunicado, ordenado ou recebido ordens de quem quer que seja. Em verdade, a sua inclusão neste tipo penal segundo a acusação, fruto de uma única reunião, na qual o general Teófilo participou. Reunião esta no dia 9 de dezembro de 2022. Nesta reunião, excelentíssimo ministro Flávio Dino, ocorreu uma mensagem prévia do então ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, para o comandante do Exército Brasileiro à época deste fato, general de Exército Freire Gomes. Nesta mensagem, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, que foi integralmente, frise-se, o recorte no qual interessou a acusação, há claramente uma descrição da sua íntegra, em que um áudio foi enviado pelo ajudante de ordens da presidência para o comandante do Exército Brasileiro, noticiando que havia o presidente da República, dentre outros assuntos,
e o principal deles para o caso é que o presidente da República havia enxugado os termos do decreto, da minuta de decreto, e que, em seguida, este mesmo áudio transcrito relata que o presidente da República queria conversar com o general Teófilo. Porém, lendo-se esse áudio transcrito, é possível perceber, excelentíssimos senhores ministros, que a interpretação desse áudio não permitiria, em absoluto, a opinião delitiva da Procuradoria-Geral da República. Este áudio transcrito, que visava a convocar o general Teófilo pelo comandante do Exército Brasileiro, ele é enviado por 4 vezes ao então general Freire Gomes, em 2 aplicativos distintos, tanto no aplicativo eletrônico UNA, como no aplicativo de WhatsApp. E essa mensagem de áudio enviada, ela, primeiramente, encaminhada às 9h32 da manhã, conforme declinado na peça acusatória e colacionado nos autos da investigação, ela começa com um boa tarde, general. A mensagem é encaminhada às 9h32 da manhã e ao general de Exército Freire Gomes, comandante do general Teófilo e comandante do Exército Brasileiro, e menciona: bom dia, general, a segunda mensagem. Em ambas as mensagens, no conteúdo delas, há, em um primeiro momento, uma explicação do tenente-coronel Mauro Cid ao general Freire Gomes, dizendo que o presidente vinha recebendo muitas pressões, mas que estava sendo mantida a ideia das reuniões anteriores e que, naquela manhã, ele havia enxugado os termos do decreto. A segunda parte do áudio fala: e o que ele quer conversar com o general Teófilo? É uma indagação, dando a entender claramente que esse áudio enviado, além de poder ter sido enviado dias anteriores, porque às 9h32 da manhã começou com boa tarde, ele inicia mais um assunto com o general de Exército Freire Gomes, dizendo: e o que ele quer conversar com o general Teófilo? É uma indagação, termina com uma interrogação. E o próprio colaborador Mauro Cid continua, prossegue, dizendo: ele quer conversar. Na verdade, ele quer desopilar. Como ele está preso no Palácio da Alvorada, ele quer ouvir. Esse é o conteúdo da mensagem. E prossegue: porque se a força não for incendiar, vai manter tudo como aí está. Em síntese, excelências, esse é o conteúdo da mensagem. E naquele dia 9 de dezembro, excelências, o general Estevão Teófilo, após o agendamento da reunião realizada, e consta dos elementos de informação o contato da ajudância de ordens para a assistência Coter, agendando a reunião, após o agendamento, o general Teófilo vai no carro oficial, com suas vestes oficiais, utilizando-se dos seus equipamentos de trabalho oficiais, com registro oficial de entrada no Palácio da Alvorada, e ali se põe, em razão de uma convocação transmitida a ele pelo presidente da República, como depois constou da própria investigação e consta também do depoimento da testemunha do general Freire Gomes, ali o general de Exército Teófilo se fez presente e participou a sós, excelentíssimo ministro Luiz Fux, com o presidente nessa reunião do dia 9/12. Essa reunião do dia 9/12, excelentíssimos ministros, durou entre 18 horas e 25 minutos a aproximadamente 19 horas e 20 minutos.
E, nessa reunião, enquanto essa reunião ocorria, reunião esta, repito, ocorrida a sós entre o ex-presidente da República e o general de Exército integrante do alto comando, convocado formalmente para tal ato, houve uma mensagem travada entre terceiros. Essa única mensagem, excelências, entre o tenente-coronel Marucide e o coronel Correa Neto, na qual o tenente-coronel Marucide, enquanto a reunião ainda ocorria e ele não participava, escreve, abre aspas, mas ele quer fazer, 3 pontinhos, desde que o PR assine, fecha aspas. Essa mensagem enviada, excelências, se deu, e aqui há um contexto muito importante para debelar e apontar a inverdade nesse conteúdo, bem como reprisar que o general Teófilo estava a sós com o presidente e sequer sabia do assunto desta mensagem, é importante mencionar que, anterior a essa mensagem, exatos 21 segundos anteriores a essa mensagem do Marucide para o Correa Neto, dizendo, mas ele quer fazer desde que o presidente assine, o próprio tenente-coronel Marucide encaminhou para o coronel Correa Neto, dizendo, a reunião ainda não acabou. Vejam, excelências, que em exatos 21 segundos tivesse um assunto de tamanha envergadura antidemocrática sido relatado por um ex-presidente da República a um general de Exército que possui 45 anos de carreira militar, com instruções em missões de paz, com participações em missões de paz, que inclusive chegou a ser refém, sequestrado em uma destas missões de paz, como um assunto dessa magnitude seria tratado em tão pouco tempo e o general Teófilo ainda teria uma tranquilidade de sair dessa reunião em mínimos 21 segundos para ir conversar com o tenente-coronel, que isso não é prática dos meios militares. O general não conversaria jamais assuntos reservados desse jaez com um tenente-coronel que não tinha qualquer tipo de relação com ele. E, neste momento, fica aqui como teria o general Teófilo relatado isso ao tenente-coronel Marucide e ainda ter dado tempo do tenente-coronel Marucide digitar uma mensagem para o coronel Correa Neto, dizendo, mas ele quer fazer desde que o PR assine. É importante, excelências, que esta é a única mensagem travada entre terceiros, o único fato que possibilitou tamanha narrativa acusatória, de tamanha gravidade contra o general Estevão Teófilo, sem que tenha nenhum suporte em todo o caderno investigativo, sem que tenha nenhum elemento de prova capaz de sustentar tamanha agressiva informação e acusação. Observem, excelentíssimo senhor ministro relator, que na peça acusatória há, ao longo das suas mais de 274 páginas, há uma única menção ao general Estevão Teófilo, que foi ter ido a uma reunião que ele, desde a investigação, declarou para a autoridade policial que sim, que ali se fez presente. Os vídeos desse depoimento até hoje não constam nos autos, excelentíssimo senhor ministro relator, porque ali o general Estevão Teófilo declinou à autoridade policial todos os assuntos que constaram, que foram tratados nessa conversa. E, principalmente para a acusação que está sendo feita, o general Estevão Teófilo jamais concordou ou apoiou qualquer intuito, ação ou ideia antidemocrática. Não há uma mensagem, não há uma fala, não houve um elemento adquirido pela perícia, coletado pela perícia, e não há um elemento de prova a dar um suporte
probatório mínimo para o recebimento desta denúncia. Vejam, em razão... Eu pediria a Vossa para concluir a sustentação, por gentileza. Perdão, ministro Cristiano Zanin, vou concluir. Vejam, excelentíssimos senhores ministros, que o general Estevão Teófilo jamais participou de nenhum desses atos reportados na denúncia. Jamais deu qualquer auxílio moral ou material para os atos de 8 de janeiro. Jamais foi citado nos ditos atos executórios relatados. E, por tal razão, excelentíssimos senhores ministros, esta defesa roga a Vossas Excelências que não recebam esta denúncia, porque manifestamente inepta e, mais do que isso, totalmente carente de justa causa penal. Agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo excesso do prazo, porque ainda haveria muito a relatar, mas o tempo é curto, a acusação é muito grave e não há essa possibilidade. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Diogo Rodrigues Carvalho Musi e agora passo a palavra ao doutor Marcelo César Cordeiro, que falará pelo denunciado Fabrício Moreira de Bastos. Doutor Marcelo, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Senhor ministro-presidente, ministro Zanin, senhores ministros que compõem essa egrégia sessão, senhor ministro relator Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, decana dessa casa, que eu já tive inúmeras oportunidades de ouvi-la em muitos congressos, quando fui procurador-geral de defesa de prerrogativas da advocacia, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, ministro Fux e ministro Flávio Dino. Eu estava ali assentado, ouvindo o resumo da peça acusatória, e confesso aos senhores que fiquei estarrecido com as acusações e com o resumo da denúncia do relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal fez um relatório de 884 páginas e quero render as minhas homenagens aqui ao doutor Ruiter de Miranda, que me sucedeu aqui, demonstrou bravamente as contradições desse relatório final da Polícia Federal, que, quando a gente lê, parece que reuniram várias pessoas diferentes, cada uma escreveu um pedaço, juntaram esse relatório e enviaram, tamanha as contradições das provas e contra as provas contra o próprio relatório da Polícia Federal na construção dessa peça que, com todas as vênias, absurda. Quem é o coronel Fabrício Bastos? O coronel Fabrício Bastos é um oficial de ponta do Exército Brasileiro, se encontrava cumprindo missão na Embaixada de Israel, foi um coronel altamente condecorado, inclusive condecorado pelo próprio presidente Lula, em razão da sua atuação no resgate dos brasileiros que se encontravam em Israel e que quiseram voltar por ocasião do conflito entre as forças de Israel e o grupo terrorista Hamas. A mídia noticiou as condecorações e os inúmeros elogios que ele recebeu por essa missão que ele estava cumprindo na embaixada em Tel Aviv e deveria estar lá até junho agora desse ano. Infelizmente, o Exército Brasileiro o trouxe de volta após o oferecimento dessa denúncia. E causou uma estranheza muito grande, né, no escalão superior do Exército e entre seus pares, o nível de acusação que ele estava sofrendo, porque o coronel Fabrício Bastos sempre foi um oficial de ponta da sua turma, chamado de cabeça de turma, e com todas as condições necessárias para ser promovido, ele concorreria a uma promoção a oficial general. Então, ocorre esse relatório da Polícia Federal, essa denúncia da Procuradoria-Geral
da República contra o coronel Fabrício Bastos. Quem é esse coronel? Antes dele ir cumprir missão em Tel Aviv, na embaixada, ele servia no Centro de Inteligência do Exército. E no Centro de Inteligência do Exército, que é um órgão de inteligência que é responsável por monitorar todo e qualquer movimento estranho dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas, ele, então, foi determinado pelo seu chefe, o então coronel Della Vega, hoje general Della Vega, dizer, olha, está havendo um movimento estranho. Claro, o Centro de Inteligência do Exército ficou sabendo que estava havendo a possível elaboração de uma carta. E determinou a ele, então, esse coronel, ao coronel Fabrício Bastos, que fosse investigar a elaboração ou não dessa carta para que trouxesse para o Centro de Inteligência do Exército, o Centro de Inteligência encaminhasse isso ao seu comandante. E isso foi feito. Isso, o contato do coronel Fabrício Bastos com essa carta foi em atenção a uma ordem expressa do Centro de Inteligência do Exército em razão das suas atividades funcionais. Nada mais do que isso. Então, causa muita estranheza essa acusação contra ele. Então, a primeira coisa que a defesa quer deixar muito clara é que o contato do coronel Fabrício Bastos com essa carta foi em razão de uma ordem expressa para buscar as informações e trazer para o Centro de Inteligência do Exército. O segundo ponto é essa reunião de confraternização à vida entre esses oficiais, que, como mencionado aqui pelo meu antecessor, uma reunião em torno de 15 pessoas, e, como bem frisado, a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid tem que valer ou não valer. Porque, se ela estiver valendo, o coronel Mauro Cid, exatamente no dia em que a Polícia Federal concluiu o relatório e enviou o relatório à PGR, ele foi questionado pelo ministro relator. Que reunião foi essa? E ele, então, o colaborador, diz, olha, foi uma reunião de confraternização, um bate-papo de bar, de turma, 28 de novembro, praticamente no final de ano. Todo mundo sabe que quando entra na primeira semana de dezembro, mas ninguém tem tempo para absolutamente nada. O colaborador disse isso e o ministro relator se deu por satisfeito. Então, essa reunião não é verdade que foi tratado nessa reunião assunto da natureza de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado, democrata de direito, organização criminosa, absolutamente nada. Porque, se é verdade o que o colaborador está dizendo a respeito dessa reunião, essa reunião deveria ter sido encarada de forma muito diferente por ocasião da oitiva dele. Então, o segundo ponto que a defesa quer deixar muito claro é que não há participação do coronel Fabrício Bastos em qualquer tipo de reunião que tenha tratado desses assuntos objeto da denúncia. Isso não é verdadeiro. Isso é falso. Porque a própria investigação assim o demonstra. O próprio depoimento do colaborador premiado é expresso com relação a isso. Então, a denúncia está equivocada com relação a esse tipo de acusação. E o que a defesa está pleiteando aqui é um julgamento justo. O que a defesa pleiteia aqui é uma análise justa dessas coisas, ou dessas provas, ou dessa investigação que consta nesse relatório da Polícia Federal. Não é crível uma situação dessa. O Exército Brasileiro, entre tenente-coronéis e coronéis, ele tem mais ou menos 700. Tem 350 coronéis, mais ou menos, e uns 350 tenente-coronéis, e números aproximados. E aqui vem o terceiro ponto da denúncia. O que a denúncia diz? Que essa reunião, que esses coronéis se reuniram
para influenciar o alto comando do Exército. A Polícia Federal pode até dizer isso, mas a PGR não. A PGR não. Porque isso demonstra um total desconhecimento da caserna. Um coronel, para ser promovido a general, ele é promovido em votação pelos generais 4 estrelas. Ele precisa da aprovação dos generais 4 estrelas. Agora, você imagina um camarada que está lá embaixo, ele vai pressionar o general 4 estrelas a fazer o que ele não quer? Que absurdo é esse? Isso é um atestado de desconhecimento do que acontece numa caserna. Depois que o coronel é promovido a general, ele é promovido a general de brigada. Aí ele precisa de mais uma aprovação em razão da conduta dele, pelos generais 4 estrelas, para virar um general de divisão. E depois o general de divisão precisa de mais uma aprovação da sua conduta, do seu trabalho, do seu serviço ativo, para que ele seja promovido a general de exército, general 4 estrelas. Agora, os senhores imaginam bem, vossas excelências, se é crível ou se é possível que um grupelo ou um grupo pequeno de coronéis vão se reunir, fazer uma carta para poder influenciar general 4 estrelas. Não é crível isso. Isso é impossível de acontecer numa caserna. E a caserna tomou providências. O que o Exército Brasileiro fez? Ao saber disso, ao apurar isso na época, porque essa carta chegou ao comandante do Exército, o comandante do Exército determinou a instauração de uma sindicância, e essa sindicância apurou o quê? Apurou que 34 oficiais assinaram essa carta. Sabe o que aconteceu com os 37? Desculpe. Os 37 oficiais foram punidos, desde advertência até prisão disciplinar. Todos eles foram punidos. O Exército resolveu isso dentro da caserna. E, não satisfeito com isso, o que o Exército fez? Visualizando a possibilidade do cometimento de um crime pelos 4 coronéis que escreveram a carta, que elaboraram a carta, transformou isso num inquérito. Foi realizado um inquérito militar. Esse inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público Militar. Ou seja, o Exército Brasileiro tomou todas as providências que precisavam ser tomadas administrativamente por essa conduta desses oficiais. E se encerrou exatamente ali a apuração desses fatos e foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público Militar. Então, o que a defesa está pleiteando aqui, está defendendo, é a verdade. A verdade que, primeiro, o coronel Bastos não elaborou carta. Segundo, que, inclusive, no relatório do próprio Exército, que apurou em sindicância, o nome dele não é mencionado. Ele não fez parte da investigação que o Exército fez e das punições aplicadas. Por quê? Porque não existe nenhuma participação dele. Então, ele não elaborou carta, não assinou carta e não apoiou carta. Não participou de grupo que poderia influenciar oficiais generais 4 estrelas, porque é impossível isso de acontecer, e também não participou de nenhum tipo de elaboração de plano que atentasse contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, não participou de organização criminosa, não participou de golpe de Estado, de elaboração de golpe de Estado, de absolutamente nada disso. Porque isso, efetivamente, não houve. Então, por isso que não há a participação dele. Com relação a essa reunião do dia 28 de novembro, que foi dita aqui, explicada aqui, essa carta está no relatório da Polícia Federal, ela foi divulgada pela manhã. Ela foi encaminhada ao comandante do Exército de manhã. Como é que é uma reunião, um bate-papo entre pessoas que servem juntos,
que estão juntos há mais de 30 anos, vai elaborar uma carta que já foi divulgada. A carta foi divulgada de manhã. Não cabe à acusação, à denúncia, dizer que esse grupo que se reuniu no dia 28 de novembro à noite elaborou carta, porque ela já tinha sido amplamente divulgada. Outro detalhe também é que essa questão de movimentação na internet, na verdade, ela começou a haver logo após as eleições. Isso é do domínio público. Inúmeros grupos insatisfeitos, não é crime, se manifestaram contra o resultado das eleições e se manifestaram contra a posição dos oficiais generais. Isso está nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais. Então, não há um planejamento, não há absolutamente nenhuma conduta delituosa do coronel Fabrício Bastos com relação às acusações que lhe são imputadas. Então, senhor presidente, com essas razões de fato e de direito que já estão na defesa prévia, na resposta prévia, a defesa do coronel Fabrício Bastos requer a rejeição da denúncia, ministro relator, em razão dos graves prejuízos, como já foi dito pelos meus antecessores, que uma acusação e que uma ação penal dessa traz ao acusado sem as condições mínimas para que se levar à frente uma instrução criminal dessa envergadura. Obrigado. Agradeço, doutor Marcelo César Cordeiro, e passo a palavra ao doutor Luciano Pereira Alves de Souza, que falará pelo denunciado Hélio Ferreira Lima. Doutor Luciano, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem até 15 minutos para a sua sustentação oral. Assim, a justiça retrocede. E a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Isaías, capítulo 59, versículos 14 ao 17. E é debaixo dessa palavra que eu consagro a minha fala, a vida de vossas excelências, essa casa, saudando em primeiro lugar ao excelentíssimo senhor ministro presidente Cristiano Zanin, saúdo a belíssima e honrosa decana desta casa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministro Luiz Fux, colegas advogados, serventuários, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Cláudia Sampaio, recebam todos a calorosa saudação da defesa. Na minha fala, nós vamos delimitar 4 pontos que são exatamente aquilo que inseriu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, pelo qual eu tenho a honra de defender nessa tribuna, e que inseriram ele dentro de uma investigação maquiavélica, tão somente o primeiro ponto, por ter compartilhado com o tenente-coronel Mauro Cid um documento em que se tratava de uma possível fraude nas urnas. O segundo ponto que a denúncia destaca como elemento incriminador da conduta do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima seria uma suposta reunião, e aqui a fatídica reunião, na residência do general Braga Neto. O terceiro ponto seria um alegado monitoramento do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e do excelentíssimo senhor presidente Lula. E o quarto e último ponto, a respeito da elaboração de uma planilha chamada OP Luneta. Vale lembrar que, após os 2 primeiros fatos, que foi o compartilhamento do documento e esse encontro na residência do general Braga Neto, automaticamente
foi imposta busca e apreensão, cautelares, ele perdeu o 3º comando da Divisão das Forças Especiais do Estado da Amazônia e perdeu já 4 promoções ao posto de coronel. Tudo isso apenas com os 2 primeiros fatos. A primeira tese que a defesa traz à tribuna é em relação ao cerceamento de defesa ainda em sede de inquérito policial na primeira oitiva do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. 22 de fevereiro de 2024 é a data em que ele é chamado à Polícia Federal para prestar o seu depoimento. Como surpresa, quando se apresentou para colaborar com as investigações, pasmem, o delegado informou que ele era obrigado a responder a 111 perguntas previamente elaboradas. Não havia o direito de responder 1, 2 ou 100 ou 110, apenas a integralidade. Quando o advogado da época pediu acesso aos autos, o acesso também lhe foi negado. Então, além de não conhecer os fatos, objeto daquilo que ele teria que responder, também teria que responder a 111 perguntas. A defesa consignou, na época, a nulidade, afringindo o artigo 23, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas e a própria súmula vinculante do Supremo. Nós pedimos inúmeras vezes para que ele fosse ouvido. Até hoje, ninguém ouviu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Até hoje, ninguém lhe perguntou, afinal, o que aconteceu? Ninguém sabe. O que nós temos de versão apresentada para a mídia e perante vossas excelências é tão somente a versão da Polícia Federal. Essa é a primeira vez que ele é ouvido através do seu advogado. A segunda tese de nulidade é a respeito da contraditória delação premiada do colaborador Mauro Cid, que prestou mais de 10 depoimentos e, nos primeiros deles, até que tinha uma condizência com a verdade. Eu lembro da data de 11 de março de 2024, onde ele prestou um depoimento, e depois o derradeiro depoimento antes de subverter completamente toda a linha de raciocínio, que foi em 19 de novembro de 2024, ele negou completamente qualquer encontro na residência do general Braga Neto, qualquer plano de golpe, negou violência, isso em relação ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, e foi completamente condizente com aquilo que a própria defesa estava falando. Acontece que depois dessa audiência, do dia 19, a Polícia Federal pediu a prisão de Hélio Ferreira Lima. A Procuradoria-Geral da República, em apenas 1 hora, apresentou um parecer pela prisão e o excelentíssimo senhor ministro relator convocou uma nova audiência agora para o dia 21 de novembro de 2024. Antes de iniciar a audiência, o ministro relator fez um lembrete a Mauro Cid e eu peço vênia a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Fecho aspas. Quando o ministro relator fala que havia uma série de mentiras na delação premiada de Mauro Cid, ele estava demonstrando cabalmente que já havia escolhido uma verdade. Só discerne uma mentira aquele que conhece verdade. Até então, nós só tínhamos um relatório da Polícia Federal, ou seja, elementos informativos de inquérito que sequer eram prova, mas foram suficientes para que o ministro constatasse uma verdade e discernisse uma mentira. Ato seguinte, depois de lembrado que perderia a sua imunidade, que seu pai, sua esposa e também sua filha perderia, ele alterou completamente o seu depoimento e aí sim começou a dizer aquilo que ia ao encontro do que estava no relatório final da Polícia Federal. Nessa mesma audiência, derivou uma segunda nulidade, e aqui eu peço todas as vênias ao eminente ministro relator, mas a defesa entende que Vossa Excelência ultrapassou os limites legais ao conduzir a audiência do colaborador Mauro Cid, porque Vossa Excelência não só analisou os requisitos legais, mas Vossa Excelência determinou que ele sanasse omissões pelo qual o senhor acreditava que era mentira. E eu devo lembrar aqui, doutor Paulo Bonet não está presente, mas essa seria uma atribuição dele. Essa seria uma atribuição do delegado de Polícia Federal, jamais do ministro que conduz a delação premiada. E aqui há uma evidente violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850, pela conduta ativa de Vossa Excelência, mais uma vez, data máxima vênia, indo, inclusive, de encontro com o que o plenário dessa casa decidiu nos autos da
ADI 6298 e as suas conexas, em que disseram e reafirmaram a respeito da constitucionalidade do artigo 3A do Código de Processo Penal, declarando que o Código de Processo Penal e, consequentemente, a Constituição possuem um caráter eminentemente acusatório. Como caráter eminentemente acusatório, não se substitui a atividade probatória das partes, principalmente em um caso como este, em que está decidindo a respeito de direitos fundamentais e da próprio respeito à Constituição. No mérito, excelências, eu trago a primeira tese, que seria a respeito desse fatídico encontro na residência do general Braga Neto, aonde a denúncia traz como se esse encontro fosse previamente elaborado com o intuito maquiavélico de se discutir um plano de golpe de Estado. Esse encontro foi completamente aleatório, e isso não é a defesa que está dizendo, os próprios autos dizem isso, quando do relatório da Polícia Federal, na página 477, tem um áudio do tenente-coronel Cid com o de Oliveira, que também estava neste encontro, onde ele disse, ou vai lá para o Alvorada, ou vai lá para 112, bloco B. Ou seja, havia uma aleatoriedade, ministra Carme, veja, havia duas possibilidades para que ele se encontrasse ou no Alvorada ou no bloco B da 112. Caso eles tivessem optado pela primeira, jamais teriam ingressado na residência do general Braga Neto. Jamais, ministro Fux, teriam conhecido o general Braga Neto. Jamais teriam incorrido em uma suposta reunião de plano de golpe de Estado. Isso quem não fala é a defesa. O relatório final diz exatamente a respeito dessa aleatoriedade do encontro. A segunda tese de mérito é em respeito à segunda viagem do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a Brasília, aonde tinha um intuito eminentemente familiar de realizar a mobília dos filhos que aqui residem, e a defesa tem comprovantes de compra de mobília, comprovantes do Uber, de trajeto, aonde ele ficou, tudo isso para comprovar que não tinha o intuito de se reunir com os seus supostos comparsas de intentos criminosos, mas tão somente realizar uma viagem com o intuito familiar, que foi devidamente autorizada pelo seu superior hierárquico à época. Inclusive, o próprio trecho da denúncia, em que diz que nessa segunda viagem ele havia monitorado Vossa Excelência, ministro Alexandre, e também o excelentíssimo senhor presidente da República, são 5 linhas fazendo referência àquela delação premiada do dia 21, que é mentirosa e que é ilegal. Tenta fazer uma relação com as herbes, como se ele estivesse localizado em pontos estratégicos, mas esquecem que os mesmos que estavam rodeados, todos estavam na região central. Inclusive, o relatório da polícia traz que, em determinado momento, do dia 23 de novembro, às 9h32 da manhã, a herbe do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima se conectou em 2 antenas diferentes. Ou seja, é completamente aleatório dizer que ele estava realizando qualquer tipo de monitoramento, até porque estava hospedado no Hotel Vision, que todos sabemos é na região central e englobaria, inclusive, o raio desta casa. Raio que se considera por 3 quilômetros, diametralmente 6 quilômetros. É muita coisa para se considerar que havia um monitoramento. A terceira e última, excelências, é em relação ao OP Luneta. É preciso dizer em alto e bom tom, este cenário prospectivo de inteligência não é, nunca será, nunca foi um plano de golpe de Estado. Ele não é um documento clandestino que foi feito com fins espúrios. O seu superior sabia que ele estava analisando esse cenário prospectivo de inteligência, afinal de contas, essa era a sua atribuição oficial como oficial da inteligência da 6ª Divisão do Exército. Ou seja, competia às suas atribuições fazer cenários prospectivos de inteligência, e isso jamais poderia ser implementado como um plano de golpe, porque não competia à esfera de análise dele. É preciso lembrar que a premissa dessa análise era exatamente a fraude nas urnas. E não por um disse-me-disse popular, senão porque o próprio Ministério da Defesa instaurou uma investigação à época para determinar se de fato havia, ministro Zanin, ou não, fraude nas urnas. A partir deste momento de investigação, nasceu-se a possibilidade legal e institucional que ele fizesse um cenário prospectivo, e eu devo dizer, um cenário prospectivo pautado no regramento, na doutrina militar terrestre, no PPCOT 2020 do Exército, que Vossas Excelências provavelmente não sabem, porque a polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, porque ninguém resolveu perguntar ao Exército.
É a mesma coisa de Vossas Excelências decidirem sobre uma perícia, sobre um erro médico e não consultarem uma perícia médica daquilo que se tratava. É um documento oficial, tratado sob regramento próprio do Exército. Ninguém perguntou para o Exército do que se trata. Dentro do documento, peço vênia para ler apenas um trecho. Aprimorar a comunicação estratégica das Forças Armadas com os presidentes dos poderes constitucionais. Esse, dentre outros trechos, traz a completa legalidade do documento. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. Inclusive, a título de curiosidade, na posse da ex-presidente Dilma, o presidente Michel Temer, ele estava como destacamento das Forças Especiais e ele havia realizado um cenário prospectivo de inteligência para a retomada do Palácio do Planalto em caso de atentado. Eu fico imaginando se pegassem esse planejamento, ele ia incorrer em golpe de Estado. Eu concluo, eminentes ministros, afirmando e reafirmando: essa denúncia não deve ser recebida. A defesa pugna pela rejeição e, principalmente, para que Vossas Excelências dediquem-se àquilo que eu decidi dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar a minha vida, em primeiro lugar, em defesa da Palavra de Deus e, em segundo lugar, em defesa deste livro. Aqui, verdadeiramente, está a instituição do Estado Democrático de Direito. Aqui tem o princípio da imparcialidade. Aqui tem o devido processo legal. Aqui tem a presunção de inocência. Não nos apartemos do que diz esta carta. Pela atenção carinhosa, agradeço a Vossas Excelências. Agradeço, doutor Luciano Pereira Alves de Souza, e passo a palavra ao doutor Rafael Tomás Favetti, que falará pelo denunciado Márcio Nunes de Rezende Júnior. Seja bem-vindo à tribuna, doutor Favetti. Vossa Senhoria tem o prazo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa primeira turma, Cristiano Zanin, senhor ministro-relator, Alexandre de Moraes, em nome de quem eu parabenizo todo o trabalho já feito, não só nessa situação toda, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, decana desta turma, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, subprocuradora-geral da República, a doutora Cláudia Sampaio Marques, em que eu também parabenizo todo o trabalho do Ministério Público Federal. Essa defesa tentará ser clara, porque é preciso, nesse momento, para este rapaz, Márcio Nunes Rezende, tentará ser técnica, tentará ser objetiva e laica. Senhores ministros, quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, há um busto de Rui Barbosa ali, que a ministra Rosa Weber decidiu mantê-lo do jeito que foi no dia da infâmia, justamente para que lembremos todos os atos que ocorreram naquele dia. Rui Barbosa, senhor ministro Flávio Dino, escreveu um livro de resposta a Evaristo de Moraes, o senhor já citou esse livro aqui, O Dever do Advogado, dizendo que Evaristo perguntou a ele: olha, tem um caso aqui que eu não estou muito bem confortável de defender, o que eu faço? Disse Rui Barbosa e virou livro. O senhor tem o dever de defender, sabe por quê? Porque senão vão imputar a este rapaz que o senhor está defendendo outras questões. E para configurar questões até mais graves, vão imputar a ele diversas questões e, portanto, é o seu dever de advogado ir à tribuna e defendê-lo daquilo que, eventualmente, ele não fez. E é exatamente como me sinto, senhor ministro Cristiano Zanin. Infelizmente, o Ministério Público decidiu colocar Márcio Nunes Rezende no núcleo 3, que é um núcleo complicado. Óbvio que é. Todos aqui que estão aqui a falar aqui tendem, de certa forma, a ter uma tarefa muito hercúlea. E este núcleo 3 tem como um grande, enfim, fundamento de questão de direito, baseado em fatos do punhal verde e amarelo, qual Márcio Nunes Rezende não está. Portanto, senhora subprocuradora, é importante destacar que este meu defendido não tem absolutamente nada a ver com o punhal verde e amarelo. Nada a ver. Apesar de formalmente estar no núcleo 3, ele não tem absolutamente nada a ver. A peça acusatória menciona ele 4 vezes. Ele não foi indiciado pela Polícia Federal. A peça acusatória
o tempo todo, como não deveria deixar de ser, eleva o trabalho da Polícia Federal. Está na página 8, na 10, na 12, na 14, na 22, na 27. E a Polícia Federal, quem já subiu essa tribuna já disse, um trabalho de mais de 800 páginas, não indicia Márcio Nunes Rezende. Ouviu Márcio Nunes Rezende e não o indicia. Então, o que tem na peça acusatória contra Márcio Nunes Rezende? E, por isso, preciso ser claro quanto a isso. São duas condutas. Nada a ver com 8 de janeiro, nada a ver com punhal verde e amarelo, nada a ver com, enfim, acusações de assassinatos, golpe de Estado. Não. O que tem contra ele são duas condutas. A primeira delas, ele teria participado da feitura de uma carta que seria para pressionar os seus superiores. E 2, ele seria o responsável para pressionar o seu superior. Já falo sobre isso nesse meu tempo, mas eu quero dizer que tudo isso está delimitado no tempo e no espaço, nessa confraternização do dia 28. E aqui eu preciso de novo ser claro, ministra Carmen Lúcia. Essa reunião, essa confraternização do dia 28, não tem nada a ver com outras reuniões que aparecem na peça acusatória. Reunião de, enfim, minutas, etc. Nada a ver. Essa confraternização do dia 28, o delator Mauro Cid, perguntado diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, e, ministro Alexandre de Moraes, eu preciso dizer que, neste dia, não foi o juiz instrutor do gabinete, o senhor fez 3 vezes a pergunta, com a participação do professor Paulo Gonet, sobre essa confraternização do dia 18. E o delator disse, olha, essa confraternização foi uma conversa de bar, porque esses forças especiais sempre se reúnem. Já foi dito aqui que eles estão juntos há muito tempo, e etc. E este dia, que dentro de um contexto maior pode sim parecer, cara subprocuradora-geral, algo para fazer uma carta, mas este dia o delator disse que não. Ele disse que não. E mais, a tal carta já estava pronta. Já estava absolutamente pronta, como foi vazada até por um jornalista. Portanto, eu preciso ser claro e objetivo para diminuir a importância dessa confraternização do dia 18. E aí restam as duas condutas. A primeira delas, fazer pressão ao seu superior. O superior imediato, o superior maior, na verdade, de Márcio, era o general Stumpf, que nunca falou que foi pressionado. Aliás, não tem um resquício nem no inquérito, tampouco na denúncia, que Márcio tentou, planejou falar com Stumpf. O nome de Márcio aparece para esta confraternização através de 2 pessoas que conversavam sobre quem chamar para a confraternização. E aí que ele aparece. 2 pessoas que estão aqui denunciadas. Mas não foi Márcio que disse, vamos fazer a reunião, vamos fazer uma reunião de golpe. Não, nada disso. E a própria peça nos traz isso. Eu trago mais a peça até a minha defesa. Essa pressão em Stumpf nunca aconteceu, não tem no inquérito, não tem na denúncia, e sobra, portanto, a carta. Como já foi dito aqui mais de uma vez, eu não quero ser cansativo de dizer sobre a tal carta que já existia, e etc. Aliás, a denúncia não menciona, mas houve uma outra carta, essa sim mais pesada, do dia 1º de dezembro, que Márcio também não participa, ela não aparece nessa denúncia, mas foi uma carta que essa sim fala efetivamente em golpe, não só em pressão. E sobre essa carta, o Exército Brasileiro, quando faz um inquérito policial militar primeiro, depois um PAD derivado de uma sindicância, Márcio Nunes Rezende não está nessa sindicância. Ele não assina a carta, ele não elabora a carta, e o Exército Brasileiro assim o afirma. Ainda que assim não fosse, há um inquérito penal, criminal em curso, neste Supremo Tribunal Federal, que estava no 1º grau, estava tutelado pelo 1º grau da Justiça Militar, o juiz auditor do 1º grau manda subir ao Supremo, porque neste inquérito trata sobre essa carta, e o juiz resolveu, com correição, mandar para o Supremo. Acredito eu que está na relatoria do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e neste inquérito não consta Márcio Nunes Rezende. Portanto, há um inquérito que trabalha sobre a carta e Márcio não está. Então, dessas 2 grandes condutas de Márcio Nunes Rezende, a pressão
que seria em stumpf. E não há nada, não há nada na peça acusatória que fale de qualquer coisa que possa inferir que Márcio foi para cima de stumpf, qualquer coisa assim. E a outra situação é a carta que eu já mencionei, que também, em todas as investigações, não tem Márcio nisso. Ele não assina nada, absolutamente nada. Aliás, cara subprocurador-geral da República, a denúncia não fala que Márcio fez carta, pressionou carta, qualquer coisa desse sentido. Márcio está, voltando a falar, Márcio está nesta denúncia porque se ofereceu a encontrar naquela confraternização na casa do pai dele, e lá foi feita essa confraternização, como são feitas, pelo que eu entendi, diversas vezes no ano e quase todos os anos. Eles se encontram. Eles são, enfim, amigos. Na peça acusatória, há para provar que essa confraternização teria sido para a feitura da carta, há um WhatsApp de duas pessoas que não são Márcio. Na verdade, é Cid que teria mandado para alguém a tal carta, o que já prova que a carta já existia, evidentemente, né? E não tem nada também a ver com o Márcio. Portanto, nós temos 5 crimes, senhora ministra Carmen Lúcia, imputados a quem eu defendo. 5 crimes. E não há uma relação na peça acusatória dessa questão temporal do dia 28 dele, ou do que ele fez, a esses 5 crimes que estão lá. E aí, por dever de fair play para com a corte, para com o direito brasileiro, essa defesa tem que dizer que sim, há em nota de rodapé 3 mensagens de WhatsApp não colhidas em novembro, nada a ver com a carta, nada a ver com nada do que estamos a falar aqui, mas de dezembro e janeiro, em que num grupo aberto, portanto, não era um grupo esses forças especiais, não, em que ele demonstra a sua insatisfação com a quadra que ele achava que vivia. Não, a meu ver, erroneamente, mas ele faz a sua demonstração de insatisfação com a quadra que se vivia na eventual posse do presidente Lula. Só que e isso está nos autos, são 3 notas de rodapé, de 3 mensagens dele, que foram colhidas depois, foram colhidas em dezembro e janeiro, e que não tem absolutamente nada a ver com o dia 28 de novembro, não tem nada a ver com a carta e não tem nada a ver com a pressão. Voltando a dizer, de maneira absolutamente objetiva e clara, que as 2 condutas que o Ministério Público impõe a Márcio não estão em conjunto probatório com a Polícia Federal, que não o indicia, não estão em conjunto probatório com o Exército Brasileiro, que não o coloca na sua sindicância, não estão em conjunto com o Ministério Público Militar, que está fazendo este inquérito, e não estão em conjunto também com os autos que estão no gabinete do ministro Alexandre de Moraes sobre a tal carta. Portanto, ele aparece de maneira isolada nesta denúncia e me fez muito feliz como defensor desse caso, quando a nobre subprocuradora-geral da República não o menciona na sua fala inicial. Ela não menciona, quer dizer, nós tratamos essa situação, portanto, quando escolhemos adotar essa defesa, exatamente o olhar sobre tudo que está sendo colocado e, evidentemente, a nosso ver, e é por isso que acreditamos, senhor ministro Alexandre de Moraes, que para esta pessoa, para Márcio, o recebimento da denúncia por 5 crimes, que nem nos autos, nem no inquérito, nem muito menos na produção da peça acusatória, nem nos autos, há ligação formal com os 5 crimes. E aí, caso fosse o fair play que eu disse para o senhor ministro Alexandre de Moraes, caso for esta corte acreditar que aqueles 3 apps que estão em nota de rodapé têm gravidade suficiente, eles não estão nos 5 crimes, e seria, evidentemente, uma desqualificação do crime para incitação, como aconteceu nas APNs 1740, 1773 e 1780. Não querendo tomar tempo de vossas excelências, espero ter sido claro o suficiente para tirar este rapaz deste núcleo, espero ter sido objetivo o suficiente também, e laico o suficiente também, para dizer que, para esta defesa, este denunciado, Márcio,
está nessa peça acusatória de maneira contrária à prova dos autos. E por isso eu peço o não recebimento, porque para nós, da defesa, não há mais prova a produzir. As provas já estão lá. As provas já estão lá e não tem link com o que está sendo colocado no bojo da peça acusatória. E por isso, humildemente, viemos pedir que, se for para receber essa denúncia, que se olhe com lupa o caso deste rapaz, Márcio Nunes Rezende Júnior. Muito obrigado.